Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. A Câmara aprova o reajuste mensal de salário com redutor de 10 pontos percentuais em relação à inflação. O ministro da Saúde, Jamil Haddad, pede demissão. Chega ao Brasil a ficha do homem que armou o plano de fuga de PC Farias. 17 índios são assassinados por garimpeiros e nem as crianças escapam do massacre. A menina que foi trocada na maternidade ganha na justiça a briga para se separar dos verdadeiros pais. A televisão perde um de seus maiores nomes. Cassiano Gabos Mendes, autor de muitas novelas de sucesso como Que Rei Sou Eu, Anjo Mal e O Mapa da Mina. Os pesquisadores usam raio, laser, computador e um time de modelos para definir o rosto perfeito. Uma denúncia anônima leva à descoberta de mais de 1 tonelada de material radioativo em Belém. A neblina esconde a seleção e obriga Parreira a suspender o treino. O Jornal Nacional está começando. Denúncia de massacre de índios Yanomami em Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Uma equipe da FUNAI está tentando chegar ao local para confirmar a morte de 17 índios por garimpeiros da região. O massacre teria acontecido em Roraima, na fronteira com a Venezuela, na aldeia dos índios Yanomami, próximo aos postos de Chideia e Romox da FUNAI. O ministro da Justiça, Maurício Correia, recebeu um fax do administrador regional da FUNAI, em Boa Vista, Suami dos Santos. O fax reproduz os depoimentos de uma freira e 2 índios que sobreviveram ao massacre. Segundo esses depoimentos, os garimpeiros invadiram a aldeia dos Yanomami e mataram 17 índios. 2 homens, 5 mulheres e 10 crianças. No fax, o administrador regional da FUNAI, Suami dos Santos, informa que os índios foram mortos com requinte de crueldade e selvageria. Segundo ele, algumas crianças teriam sido mortas a golpes de facão. Um helicóptero da FUNAI tentou chegar hoje até a aldeia, mas não conseguiu descer, porque a mata é muito fechada. O ministro Maurício Correia disse que o helicóptero volta amanhã para abrir uma clareira no local, mas uma equipe já está tentando chegar à aldeia por trilhas na floresta. O ministro avisou ao presidente Itamar Franco que determinou que ele embarque para a região assim que os funcionários voltarem do local e confirmarem o massacre dos Yanomami. Evidentemente que as notícias são muito ainda esparsas, a gente não tem um resultado completo. Mas é claro que o inquérito será aberto imediatamente. Em se tratando de índios, teremos a presença da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e pessoalmente eu irei lá para as primeiras providências em nome do Presidente da República. A Polícia Federal apreende em Belém mais de 1 tonelada de um material radioativo que serve para a fabricação de combustível nuclear. É a torianita. O material estava guardado na casa de um médico. A polícia investiga uma denúncia de que a torianita seria contrabandeada para o Iraque. Foi nesta casa do médico Roberto Jesus Fonseca Coelho que a polícia apreendeu a carga depois de uma denúncia anônima. 1.300 quilos de torianita. O material radioativo está agora neste carro na garagem da Polícia Federal. O médico já foi indiciado e disse no depoimento que estava guardando a torianita para um amigo garimpeiro há mais de um mês. A suspeita da polícia é de que o carregamento seria contrabandeado para o Iraque. Um físico da Secretaria de Meio Ambiente fez vários testes na casa e constatou que não houve contaminação. No começo da noite já havia no Palácio do Planalto um relatório completo sobre esta apreensão. Segundo especialistas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a torianita, que existe em grandes quantidades na Amazônia, praticamente não tem valor comercial. Mas por conter urânio, só poderia ser comercializada pela União. Neste comunicado, a Secretaria de Assuntos Estratégicos diz que a torianita é composta por chumbo, urânio e tório. E o tório pode servir de combustível nuclear. O governo desconhece o destino que seria dado ao material apreendido e garante: a torianita não apresenta risco para a saúde. A contaminação não pode haver, mas certamente é um material radioativo e algum cuidado tem que ser tomado. Um técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear chega agora à noite a Belém para decidir o que fazer com a carga de torianita. A Polícia Federal vai convocar para depor Augusto Morbat Neto, Jacinto Castro Júnior e Salvador Chamum. A polícia quer saber se eles são os donos do carregamento de torianita.
Augusto Morbach Neto e Jacinto Castro Júnior são acusados também de envolvimento no tráfico de drogas. Os cientistas convocam os homens e mulheres mais bonitos da Inglaterra. Eles são os modelos da pesquisa que vai produzir por computador o rosto perfeito. Rostos bonitos invadiram a Universidade de Londres hoje. Entraram no quase impronunciável departamento maxilofacial, a convite não de fotógrafos ou editores de moda, mas de engenheiros e cirurgiões, interessados numa experiência inédita: registrar a beleza em computador. Numa sala escura, um feixe de raio laser percorre o rosto da modelo Caroline, de 17 anos. A luz acaricia a face de Caroline, registra os contornos e passa a informação ao computador. A máquina, então, recria automaticamente os traços da modelo, em 3 dimensões. Com base nos vários rostos bonitos de homens e mulheres recrutados numa agência de modelos em Londres, os cientistas pretendem criar um referencial de beleza. O laser e o computador captam 60 mil pontos digitais que formam essa imagem tridimensional da modelo. O cirurgião tem, assim, um rosto ideal, um ideal de beleza que ele pode usar como referência na hora de ter de operar uma deformidade qualquer num paciente. Não é só a vaidade que se beneficia da nova técnica. Hoje mesmo, cientistas britânicos anunciaram que vão utilizar o novo método nos próximos dias com o menino Adam Dedovic, de 11 anos, que chegou de Sarajevo esta semana. Uma bala atravessou a face de Adam, destruiu um olho e deformou o rosto. O computador já desenhou a trilha da destruição e aponta para o cirurgião plástico o caminho da correção. O engenheiro biomédico paulista João Campos faz parte da equipe da Universidade de Londres e nos aponta outra utilidade da nova técnica. Um bom exemplo de outra utilização seria, por exemplo, as ossadas que foram encontradas em São Paulo. A partir da ossada a gente pode dar um rosto para a pessoa que vai ter como referência aquela ossada e, portanto, saber quem era aquela pessoa que morreu. A seguir, morre em São Paulo o autor de novelas Cassiano Gabos Mendes. Um advogado protesta e tira a roupa no Tribunal do Paraná. Uma proposta polêmica. A Assembleia Legislativa de São Paulo quer que os menores de 14 anos também respondam pelos crimes que cometerem. Os deputados paulistas encaminharam ao Congresso uma proposta de mudança da Constituição. Hoje, mais uma vítima de menores foi enterrada em São Paulo. O estudante Celso da Graça, de 23 anos, levou 2 tiros. Diante dessa sucessão de crimes cometidos por garotos e adolescentes, surge pelo país afora a discussão sobre o que fazer. O alvo principal existe no Código Penal desde 1940. Na Constituição, o artigo 228 deixa bem claro: são penalmente inimputáveis, ou seja, não podem ser punidos pela justiça, os menores de 18 anos. Como era esperado, o assunto gerou polêmica. Eu acho que a Constituição deu uma segurança aos menores de idade, principalmente menor infrator, e eu acho que tem que ser revista. Tem que ter uma cadeia apropriada para eles, com reeducação, mas tem que ter. Cadeia não adianta nada, isso aí piores. A pessoa que matou meu irmão, ele teve a coragem de voltar e dar um tiro no coração do meu irmão. Então essa pessoa treinava. Então por que ele não pode ser punido, seja que ele tem 15, 14, 18 anos? Ele tem que ser punido, sim. A discussão contagiou também a Assembleia Legislativa de São Paulo, que pediu hoje ao Congresso Nacional a redução do limite de responsabilidade penal para 14 anos de idade. É hora de nós deixarmos que o menor de 14 anos tenha maturação suficiente para distinguir o que é bem, o que é mal, o que é bom e o que é ruim. Por isso eu entendo que o menor de 14 anos tem condições suficientes para distinguir o que é crime ou não. Se praticou um delito, ele tem que responder por isso. Uma medida inútil e perigosa. Inútil porque o problema não se resolve com mudança de lei ou emenda à Constituição. Se resolve com uma política pública de combate à violência. E perigosa porque depois de proposta a medida, o governo acha que já fez tudo o que deveria fazer e se lava as mãos. Um advogado faz um protesto e provoca a maior confusão no Tribunal de Justiça em Curitiba. Ele tirou a roupa na frente dos desembargadores. Os desembargadores se reuniram e decidiram manter a condenação do cigano Roberto Alves, acusado da chacina de uma família no interior do Paraná.
Um homem preso em Goiás chegou a confessar o crime. A mãe e o irmão do cigano ficaram revoltados. E o advogado do cigano, Altair Alves Dias, decidiu protestar e ficou só de cueca e meias. Os seguranças acabaram retirando o advogado do plenário do Tribunal de Justiça. O advogado foi preso por desacato à autoridade e liberado depois de pagar fiança. Morre de infarto em São Paulo o escritor e autor de novelas Cassiano Gabos Mendes. Ele tinha acabado de escrever os últimos capítulos da novela O Mapa da Mina e já tinha planos para fazer uma peça de teatro. Depois de uma crise aguda de dor durante a madrugada, Cassiano Gabos Mendes foi internado hoje cedo aqui no Instituto do Coração. O escritor sofria do coração há muito tempo. Há 12 anos, submeteu-se a uma cirurgia para colocação de pontes de safena. Há 6 anos, fez nova intervenção para correção de um aneurisma na aorta. Hoje, aqui no hospital, os médicos constataram que ele havia sofrido um infarto muito grave e muito extenso. Às 11h40, Cassiano Gabos Mendes morreu. Logo, começaram a chegar os velhos amigos. Luiz Gustavo, cunhado de Cassiano. Lima Duarte, parceiro dos tempos pioneiros da TV. Ele foi o primeiro diretor de televisão da América Latina. E dirigiu essa televisão por 30 anos. Tudo que existe nós inventamos ali. Os nomes, cameraman, diretor de estúdio, contra-regra, até esses nomes a gente inventou para botar nos slides. Ele fez tudo e morreu pobre. Poucos diretores de televisão no mundo podem sustentar esse galardão. Poucos. No fim da tarde, o corpo do escritor veio para o cemitério da Vila Mariana, onde está sendo velado pelos filhos, os atores Cássio e Tato Gabos Mendes, amigos e companheiros de trabalho. Amanhã, ele segue para a Vila Alpina, onde às 8 horas será cremado. No Rio, atores e amigos lembraram alguns momentos da carreira e do talento de Cassiano Gabos Mendes. As gravações da novela Mapa da Mina foram interrompidas no início da tarde. O roteiro já estava definido. A lista dos atores estava no quadro. Mas na casa de Tony Granato e Joe Dragueta não havia ninguém. Em vez dos personagens de O Mapa da Mina, um estúdio vazio. E amigos ao telefone ligando para São Paulo e tentando entender o que aconteceu. Como a atriz Eva Todor, que estreou em novelas de televisão com uma história de Cassiano, Locomotivas. Nas 2 novelas que eu fiz dele, ele criava situações hilariantes, marcantes, muito boas. Não é fácil fazer comédia, viu? E ele fazia, e muito bem. O humor encontrou definitivamente o mundo imaginário das novelas de televisão a partir de Cassiano Gabos Mendes. Mas sem esquecer o drama. A dosagem era combinada diretamente com o elenco, em conselhos quase diários de quem conhecia como ninguém o ofício de ator. Nós temos muito que agradecer pelo que nos ensinou e que nós ainda vamos usar pela frente na nossa carreira. Cassiano Gabos Mendes não foi apenas um dos grandes mestres da telenovela, foi também um dos pioneiros na aventura da televisão no Brasil. Ele começou a trabalhar em televisão antes mesmo da primeira transmissão. E quando ela aconteceu em 1950, era o jovem Cassiano Gabos Mendes quem dirigia o programa. Ele participou da primeira transmissão de futebol e lançou as bases das novelas de hoje com as primeiras adaptações de peças teatrais na TV. Por 10 anos, cativou milhões de brasileiros com o inesquecível Alô Doçura, com João Eber e Eva Vilma. Um de seus últimos trabalhos na TV Tupi foi a direção dos 6 capítulos finais da novela Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso. Nós acabamos de nos casar. A partir de Anjo Mal, o primeiro grande sucesso na TV Globo, Cassiano desenvolveu uma fórmula infalível de sucesso, principalmente no horário das 7. Locomotivas, Te Contei, Marrom Glacé, Plumas e Paetês, Elas por Elas, Tititi. Em cada um desses sucessos, os heróis e vilões nasciam das paixões, dramas e dramas do dia a dia de gente comum. O humor foi outra marca registrada das novelas de Cassiano. Os personagens de Marília Pera e Marco Nanini na novela Brega e Chique
dificilmente serão esquecidos. Tente chegar sempre na hora errada, Montenegro. Também é de Cassiano a ousadia de temperar o horário das 7 com sátiras hilariantes sobre a situação política e econômica do país. Não acredito! Não acredito! Em Que Rei Sou Eu, que foi ao ar em 89, não era muito difícil identificar entre uma e outra gargalhada os personagens da cena brasileira disfarçados em capa e espada. Cassiano também não hesitava em revelar de onde vinha a inspiração na hora de definir o destino dos personagens das novelas. O ouvido da gente é um grande ibope, sabe? Você conversa com todo mundo, né? Uma das receitas que ele deixa é simples: misturar humor e folhetim sem chatear o espectador. Em instantes, Ricardo Gomes entra na defesa brasileira contra o Uruguai. O jogo do Brasil agita São Paulo e o torcedor corre atrás dos ingressos. Em São Paulo, 10 mil ingressos já foram vendidos para o jogo Brasil e Equador pelas eliminatórias da Copa. O Morumbi foi reformado para receber os torcedores. A maior preocupação nas reformas do Morumbi foi com a segurança dos torcedores. A estrutura de concreto foi reforçada. As saídas de emergência foram melhor sinalizadas. E os portões vão ser controlados eletronicamente. 20 milhões de cruzeiros reais foram gastos com as obras, que incluem até a instalação de 12 para-raios. Hoje à tarde, a prefeitura fez a última vistoria e o estádio foi oficialmente liberado para domingo. Só houve uma retificação. Foi diminuído o número de torcedores que vai poder acompanhar o Brasil nessa arrancada rumo à classificação. O Morumbi só vai poder receber um público de 79.829 pessoas. A confiança dos vendedores ambulantes num grande público já fez com que eles colorizem os 4 pontos de venda de ingressos com camisas e bandeiras do Brasil. O movimento nas bilheterias hoje foi tranquilo. Teve gente que aproveitou para comprar logo vários ingressos. Teve também quem comprou só um ingresso, mas quer ver 2 atrações. Para ver o futebol e o Raí. É importante dar força para a seleção que eles estão precisando, né? E o apoio foi garantido pelos principais chefes de torcida de São Paulo, que visitaram hoje a Granja Comaria em Teresópolis. O repórter Tino Marcos conta como foi. Em campo, um time de terno e gravata dá o tiro inicial para derrotar um adversário que a própria seleção ainda luta para vencer: a insatisfação da torcida. O presidente da Federação Paulista de Futebol trouxe a Teresópolis os chefes das principais torcidas organizadas de Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Eles garantem que vão ditar o tom do incentivo que a seleção precisa. A torcida paulista vai apoiar o time do início e as uniformizadas principalmente, que vão comandar esse apoio. O apoio das torcidas organizadas pode até ter ajudado a melhorar o clima da seleção, porque o de Teresópolis continua instável, imprevisível e sujeito a exame de vista em lugar de treino. Quem mais apareceu no treino dos reservas contra o São Cristóvão foi a neblina. Ela ocupou tão bem os espaços no campo que ajudou a seleção a descobrir a mais nova maneira de se fazer um treino secreto. Enquanto era cancelado o coletivo dos titulares, Zete tentava adivinhar de onde viriam as bolas. Você está correndo numa estrada aí e de repente você dá de frente com o caminhão, né? E o caminhão tinha nome. O São Cristóvão venceu as reservas da seleção por 3-1 e Zete nem anotou a placa. 3 gols que todos na Granja Comari ouviram. Ricardo Gomes no lugar de Ricardo Rocha vai ser a única alteração da seleção brasileira para o jogo contra o Equador. Ele treinou 1 hora no time de reservas e foi aprovado pelo técnico Parreira. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. O friozinho do inverno toma conta do centro-sul do país. A frente fria já está na região sudeste. E amanhã as temperaturas devem cair ainda mais. Durante a madrugada pode até gear no Rio Grande do Sul. A quinta-feira deve ser encoberta na faixa escura, que vai de Roraima até o Paraná. Apesar do sol, pode chover no litoral do Nordeste. Nas outras áreas, um dia ensolarado. A temperatura mínima deve ser de 23 graus em São Luís
17 no Rio de Janeiro, 13 graus em Belo Horizonte, 12 em Brasília, 10 graus em São Paulo e 4 graus em Porto Alegre. A atriz Sandra Brea confirmou hoje no Rio que é portadora do vírus da AIDS. Sandra Brea quer participar de uma campanha de informações sobre a doença. Sandra Brea foi estrela de musicais e programas humorísticos. Fez teatro e participou de várias novelas de TV. Há pouco mais de 2 anos, Sandra Brea descobriu que é portadora do HIV, o vírus da AIDS. Agora, a atriz decidiu entrar na campanha pela prevenção da doença, para combater o preconceito e ajudar os doentes. A atriz de 42 anos se juntou à campanha da Casa dos Artistas para a construção de uma enfermaria para artistas com AIDS. Ela acha que o esclarecimento é a melhor forma de prevenção. Vamos esclarecer o nosso povo e vamos tirar o Brasil do 3º lugar em AIDS, vamos colocá-lo lá em último lugar. Daqui a pouco, o Congresso vota a mudança nos reajustes salariais. Uma menina de 14 anos consegue na justiça nunca mais ver os pais verdadeiros. Uma jovem de 14 anos ganha uma batalha na justiça americana. Ela conseguiu se separar dos pais verdadeiros que estão proibidos até de visitar a filha. Ela prefere viver com o pai adotivo. A decisão foi interpretada como uma vitória para os direitos da criança. A justiça americana negou aos pais verdadeiros de Kimberly Mays qualquer direito sobre ela. Ernest Twigg e sua mulher Regina não podem nem visitar a filha, se ela não quiser. Kimberly se mostrava satisfeita hoje no tribunal de Sarasota, na Flórida, quando o juiz leu a sentença, cortando por vez os laços entre a moça e seus pais naturais, e encerrando o julgamento que durou uma semana. Mas o drama dessa garota é bem mais longo. Começou, na verdade, quando ela nasceu, há 14 anos. Kimberly, ainda na maternidade, foi trocada por um outro bebê e criada por uma outra família. Depois desse tempo todo, os pais verdadeiros dela reclamaram na justiça o direito de paternidade. Mas Kimberly, que até os 9 anos nunca soube da existência deles, queria continuar com a família que a criou. O caso chamou a atenção de todo o país por mais uma vez ter trazido a discussão de um tema delicado. Quem tem o direito? O pai verdadeiro ou o pai que criou? O juiz da Flórida decidiu, nenhum nem outro. O filho escolhe. O presidente Itamar Franco critica o que definiu como rumores de golpe contra a democracia. O presidente participou da solenidade de apresentação dos novos oficiais generais. No discurso, elogiou o comportamento equilibrado e sereno das Forças Armadas e disse que não vai permitir que a democracia seja golpeada por qualquer tipo de rumor. Rumores perversos, vindo de fontes obscuras, a propósito de golpe contra a democracia em nosso país, só podem servir aos empreiteiros do caos, de cujas consequências nefastas esperam nutrir os seus interesses. Não permitirei que tais rumores prejudiquem os esforços do povo na reorganização do Estado e da sociedade nacional. A democracia não é, ao contrário do que podem pensar alguns, regime débil. A sua força está no estrito cumprimento das leis, livremente estabelecidas pelos representantes do povo nos parlamentos. A Câmara e o Senado aprovam a medida provisória que define a nova política salarial. No Congresso fala ao vivo a repórter Délis Ortiz. Foi um dia de muitas reuniões aqui no Congresso. 6 ministros vieram pessoalmente articular. E essa movimentação do governo deu certo. A Câmara aprovou o projeto de convenção do senador Beni Veras. Bastariam 234 votos, mas o governo conseguiu 318 contra 144. Um resultado que não agradou as galerias. Os sindicalistas vaiaram a decisão por mais de 15 minutos e depois ofenderam os parlamentares, jogando dinheiro e objetos no plenário. Os sindicalistas foram expulsos das galerias e depois de protestar bastante, os senadores conseguiram votar, confirmando o primeiro resultado. Eles aprovaram o reajuste mensal para os salários com um redutor de 10 pontos percentuais
da inflação. Nesse momento, os deputados e senadores estão votando uma emenda que prevê aumento real para o salário mínimo de 21,5% ao ano. Em seguida, nessa mesma sessão, eles vão votar uma outra emenda que prevê o mesmo redutor de 10 pontos percentuais para preços e tarifas. Vamos agora ao Ministério da Fazenda com a repórter Ana Paula Padrão. A votação da política salarial foi recebida aqui no Ministério da Fazenda como um gol no finalzinho do primeiro tempo, mas que dá para jogar com facilidade, com mais segurança o segundo tempo. O ministro vai dizer para a gente agora o que vem nesse segundo tempo. A inflação cai, ministro? A inflação cai, sim, porque agora a consciência de todos mostra que temos que combater a inflação. Esse reajuste que foi dado hoje, que vai melhorar a situação dos assalariados, não é suficiente. É necessário derrubar a inflação para que o salário real aumente. E nós temos um conjunto de medidas que já estamos tomando, vamos tomar outras, que vão levar o Brasil à estabilização da sua moeda e à continuidade do crescimento econômico. Certo. Muito obrigada, ministro Fernando Henrique. E vamos agora a São Paulo com Joelmir Betting. O ministro Fernando Henrique está suspirando aliviado porque a aprovação da política salarial do governo afasta o risco de um colapso orçamentário da Previdência. Isso garante a execução do ajuste fiscal da União, ajuste que, segundo o ministro, deve eliminar uma das causas primárias da inflação no país. E estudos do Ministério da Fazenda demonstram que também os trabalhadores podem sair ganhando, ainda que por linhas tortas. É que o reajuste integral dos salários jogaria a inflação para mais de 50% até dezembro, nos cálculos da Fazenda. E o reajuste parcial, ratificado hoje, pode rebaixar a inflação para menos de 30%. Então, segundo a equipe econômica, neste caso, as perdas do reajuste parcial com inflação de 30% seriam menores do que as perdas do reajuste integral com inflação de 50%. Essa foi a matemática seguida por 318 deputados federais. A demissão do ministro da Saúde. A votação da lei salarial causou mudança no ministério. O ministro Jamil Haddad decidiu pedir demissão no meio da tarde ao receber a visita da bancada do PSB no Congresso. O PSB é o partido do ministro. Os parlamentares foram dizer a ele que iriam votar contra a medida provisória dos salários. O ministro disse então que, diante da posição da bancada, não se sentia em condições de continuar no governo. No fim da tarde, o ministro Jamil Haddad entregou a carta de demissão ao presidente Itamar Franco. Em resposta, o presidente disse que a demissão é uma prova de amizade, de caráter e dignidade. O presidente ainda agradeceu os serviços prestados pelo ministro e nomeou um ministro interino para a saúde. Ele é Saulo Moreira, médico da família do presidente Itamar Franco. Veja a seguir, a Polícia Federal tem uma lista de 10 pessoas que ajudaram PC Farias a fugir. E chega ao Brasil a ficha do homem que armou o plano de fuga. A Interpol começou a investigar hoje os hotéis da cidade de Assunção, no Paraguai, para descobrir onde Paulo César Farias ficou antes de seguir para a Argentina. PC Farias e Jorge Bandeira tiveram toda a facilidade para circular no Paraguai, como mostra o repórter Sandro Dalpiccolo. Paulo César Farias e Jorge Bandeira não tiveram nenhuma dificuldade na chegada ao Aeroporto Internacional de Assunção. Assim que pousou na pista, o piloto levou o avião até o pátio das empresas de táxi aéreo. O carro de um dos tripulantes, o paraguaio Ramon Sotelo, já estava esperando. Do aeroporto, PC e Jorge Bandeira percorreram uma distância de 16 quilômetros em pelo menos 20 minutos até chegar ao centro da capital paraguaia. A Interpol já sabe que o carro que trazia PC Farias e Jorge Bandeira parou bem em frente a este hotel, que fica numa das ruas mais movimentadas de Assunção. Foi aqui que os dois se encontraram com um chileno conhecido apenas como Ibirra e que planejou toda a fuga. Falta agora descobrir onde eles passaram a noite. Hoje o chefe de operações da Interpol no Paraguai esteve no hotel, mas não encontrou nenhuma pista de PC, Jorge Bandeira e do chileno na lista de hóspedes. Ele está investigando todos os hotéis da cidade. Este motorista de táxi que trabalha em frente ao hotel reconheceu a foto de PC. Sim, verdade. Quando foi isso? E 7 da tarde, mais ou menos. Não me acordo que dia foi. Há quanto tempo, mais ou menos? E um mês. Mais. Como é que ele estava? E saco, corbata, bem vestido estava. Paletó e gravata? Sim.
A polícia investiga 10 pessoas acusadas de ajudar PC Farias a fugir do país. O diretor da Polícia Federal, Wilson Romão, diz que a Interpol demorou a comunicar aos agentes que Paulo César Farias poderia estar tentando escapar. Segundo o coronel, a Interpol em Paris não comunicou em tempo a fuga de PC aos escritórios de outros países. Ele garante que a Polícia Federal já sabe quem são as 10 pessoas que ajudaram Paulo César Farias na fuga e diz que até o advogado Nabor Bulhões vai ter que explicar como conseguiu há 15 dias uma procuração de Paulo César Farias. Depois nós vamos conversar com ele também, mas só na abertura do inquérito. Não, porque todo mundo que se ligou com o nosso Pablo, todo mundo que se ligou com ele, entendeu? Vai fazer parte desse inquérito. Essa pretensão é absurda. Isso significa uma intromissão indébita na relação cliente-advogado. No final da tarde, o advogado Nabor Bulhões entrou no Tribunal Regional Federal com um pedido de habeas corpus preventivo em favor de Paulo César Farias e de Jorge Bandeira. O advogado diz que faltou imparcialidade ao juiz Pedro Paulo Castelo Branco. Também diz no recurso que houve ilegalidade e abuso de poder na decretação da prisão preventiva. Também hoje à tarde, o tribunal confirmou por 3-0 o habeas corpus em favor de Rosinete Melanias e de Ricardo Campos. Um juiz, Aristides Medeiros, chegou a propor que essa decisão beneficiasse também PC Farias e Jorge Bandeira, mas esse voto não foi seguido pelos demais juízes. No Recife, o empresário Antônio da Fonte, um dos nomes investigados pela Polícia Federal, distribuiu nota à imprensa negando que PC Farias tenha passado pela fazenda dele no sertão de Pernambuco para fugir do Brasil. A polícia brasileira já tem a foto e a ficha do homem que planejou a fuga de PC Farias. José Moreno Iribarra é suspeito de ser um especialista internacional em fugas de criminosos. O assessor da vice-presidência da Interpol, o delegado Romeu Tuma Filho, recebeu hoje por fax da polícia do Chile a ficha do chileno José Moreno Iribarra, o estrangeiro que teria sido contratado para ajudar na fuga de PC Farias e o sócio Jorge Bandeira. A cópia da foto mostra um homem de 43 anos, sem barba, sem bigode. A casa onde ele mora, segundo a polícia chilena, está fechada há vários dias. A polícia chilena informou também que não há registro da saída de Iribarra do país. José Iribarra é suspeito de ser o autor do plano de fuga de PC Farias. Um plano idêntico às operações de grande sequestro. A polícia chilena diz que ele não tem antecedentes criminais, mas os pilotos de PC Farias informaram que ele é um especialista no tráfico internacional de criminosos. Sobre Ramon Soteiro, o outro estrangeiro envolvido na fuga, a Interpol brasileira descobriu o seguinte: ele também é piloto, com experiência em ações clandestinas de alto risco. Na Argentina, a polícia continua trabalhando na tentativa de localizar PC Farias em algum hotel ou em alguma fazenda, mas também trabalha com a possibilidade dele ter fugido pelo mar em direção ao Uruguai. A Câmara dos Deputados acaba de rejeitar a emenda que previa o aumento real de 21,5% ao ano para o salário mínimo. Foram 271 votos contra 100. Boa noite. Boa noite. Amanhã, o deputado Delfim Neto, do PDR de São Paulo, é um dos entrevistados do Bom Dia Brasil, às 7 da manhã.